O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica, tem a grata satisfação de receber 3 alunos do curso de licenciatura Português e Inglês nos estúdios da TV PUC para nos falar a respeito de um texto produzido por eles, intitulado Desinformação e Desrespeito na Mídia Brasileira. São elas e ele, Ana Amália, Natália Melati e Laerte Sentini Neto, que vão agora falar para vocês o que os levou a escrever este texto, não é? Muito bom e, ao mesmo tempo, muito ácido, muito intrigante. E eu gostaria que vocês começassem a falar sobre o que vocês escreveram. Quero lembrar ao telespectador que esse texto não foi somente escrito pelos 3, mas sim por todo o grupo de formandos da turma 2011 do curso Português e Inglês da Pontifícia Universidade Católica. Bom, então primeiro a gente gostaria de agradecer a oportunidade que a gente está tendo aqui, né, de estar nesse espaço, poder debater um pouquinho as nossas ideias. O prazer é nosso. Então, eu sou a Natália e estou no último ano de Letras Português e Inglês e eu tenho uma pesquisa em avaliação de sistemas de ensino em letras. E eu vou deixar um pouquinho a Ana se apresentar e ela falar um pouco do texto, porque eu acho que ela foi o nosso maior nome de divulgação desse texto. Foi quem, assim, realmente fez a revisão final do texto, então acho que ela tem mais propriedade. Olá, eu queria agradecer também, professor. Eu sou Ana Amália Alves da Silva, eu sou também aluna formanda aqui em Letras na PUC. Estou também terminando uma pesquisa agora sobre sequência didática, sobre esse dispositivo para o ensino de língua materna aqui no Brasil. E a gente vai falar bastante do texto, espero que vocês gostem. Como elas, agradeço a oportunidade. Meu nome é Laerte Sentini Neto. Como minhas colegas, também estou no último ano de letras e faço parte de um grupo de pesquisa onde estudo a aprendizagem expansiva. Muito bem. E como é que o que vocês têm para falar desse magnífico texto? Esse texto foi Como escrito... ele nasceu? Qual foi assim, o embrião? Né? Como foi o nascimento dele? Esse texto nasceu a partir do momento que a mídia, em geral, no Brasil, começou a divulgar artigos sobre o material didático que está em uso pelo governo para o ensino de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, material chamado Por uma Vida Melhor, que vários jornalistas acabaram, de uma certa forma, criticando esse material, porque ele tem algumas passagens que fazem alusão ao ensino do que a gente chama na academia de variação linguística. Então, por conta disso, por conta de como foi colocada essa questão pelos jornalistas, de uma forma que academicamente não é aceita, de uma forma que a gente vem estudando ao longo de vários anos, e a gente tem algumas opiniões que são um pouco diferentes, não gostamos de alguns tons, do jeito que foram colocadas as coisas, então falamos, eu acho que como alunos, como a primeira turma a entrar no mercado de trabalho, depois desse triste incidente do jeito que foi colocada a coisa, a gente deveria fazer um texto em conjunto, a classe toda achou que a gente deveria mesmo. Claro que não são todos os alunos que estão aqui, mas estamos em 17, isso é um número bem grande, se for para pensar. Então, são 17 autores desse texto, que está bastante divulgado pela internet, que está bastante polêmico, que foi parar no blog do Luiz Nassif, que foi parar em vários sites importantes, mas claro que ainda não foi publicado na mídia impressa e provavelmente não será. Né? Por isso a gente agradece bastante a oportunidade de estar aqui, que isso vai mudar bastante a expansão da coisa e vai dar voz a gente, ao que a gente quer falar. Eu gostei quando você falou no tom. O tom de desrespeito ao professor é absolutamente intolerante e intolerável. Não se pode admitir que este tom seja usado por quem quer que seja, porque é este professor que educa os filhos dessas pessoas também, que geralmente vão muito mal educados para a escola. Então, por favor, melhorem o tom. Melhorem o tom porque eles, na história de vida deles, bem colocados,
deveriam aprender muitíssimo bem que eles têm obrigação e dever àqueles que os ensinaram. Isso, essa é uma questão importante, né? Porque foi realmente essa questão do ensino da variação linguística, para quem está na academia, para quem é estudante de letras, para quem faz pesquisa na área, é Sim. tão comum, é tão tranquilo, é tão bacana e, aliás, ao mesmo tempo é tão difícil, porque exige uma certa formação intercultural, existe uma formação interdisciplinar dos professores e dos alunos para poderem ter essa compreensão. Quando alguns jornalistas vêm e criticaram de uma forma tão violenta, com esse tom tão grande, tão grave, ficou para a gente assim, uma coisa, poxa, que desrespeito, né? Então foi esse sentimento de desrespeito, esse sentimento de tristeza pelo jeito que a gente viu algumas ideias acadêmicas serem divulgadas, que motivou um grupo de alunos formandos a escrever um texto de resposta. O que a gente tem aqui não é criação de novas ideias, é apenas resposta pelo que a gente sabe. Muito bem. Laerte, com a palavra. Nós os formandos, os 17 autores, queríamos expressar também não só a indignação com o comportamento da mídia, mas também nós queremos expressar, como futuros profissionais da linguagem, nós queremos expressar nossa preocupação. A nossa preocupação com as concepções errôneas que estão circulando, que a mídia circula a respeito de escola, professor, linguística e ensino de língua e livro didático. Então, muito bem. Nossa intenção também era essa. Muito bem. Natália? Bom, eu acho que é válido a gente explicar um pouquinho o que é variação linguística, né? Que é um tema abordado um pouco sobre o que esse livro didático que foi tão criticado, ele traz. Então, existe uma concepção de língua que vê a língua como um sistema, como um conjunto de regras, não é? E essa não é a concepção que nós aprendemos na faculdade, não é a concepção real da língua. A língua, ela é um fenômeno social, então a língua é viva, isso. E os falantes modificam essa língua. Então o que acontece é que o português que você tem, que é falado no Rio de Janeiro, não é o mesmo português que é falado em São Paulo, não é o mesmo português que é falado no Acre, no Rio Grande do Sul. Assim como você tem essa variação, também no componente micro. Então, a forma que eu estou falando aqui, então nós estamos aqui, nós 4, está sendo gravado, vai passar. A gente tem um tom que a gente adota a norma culta, então a gente tende a ser mais correto, até mais charmoso, mas a gente adequa a nossa fala. Mesmo assim fazemos vários erros ao falar, de qualquer forma. Claro. Agora, a gente vai sair daqui e a gente vai sentar em um barzinho e vai comentar sobre o programa, sobre como foi. E provavelmente a gente não vai usar a mesma norma culta que nós estamos usando aqui. Então, Muito pelo contrário. Exato. Então, o que se passa, né? O que esse livro didático traz? Ele, na verdade, ele põe essa variação linguística, essas diversas formas de falar, dependendo da sua idade, da sua classe social, da sua região. Ele coloca isso em discussão. Isso a gente acha importante. De forma alguma, o livro fala assim, olha, não é para mais ensinar norma culta. Que seria uma bobagem, porque nós temos que, obrigatoriamente, na escola, ensinarmos a norma culta. Isso. De forma alguma, a gente está falando, olha, não vamos ensinar mais norma culta, mas a questão é, um aluno, quando ele chega na escola, esse aluno nem sempre tem o domínio da norma culta. E o que normalmente acontece, ou, enfim, o que pode vir a acontecer, é o professor entrar e falar assim, não, mas você não sabe falar português. Então, isso é uma afirmação muito grande para a gente, porque a língua, ela é um cartão de visitas. Quando você chega em um lugar e você começa a falar, a língua é um cartão de visitas. Sim. Então, o que a gente quer criar com o aluno? Olha, você fala assim na sua casa, você fala assim com os seus amigos, você fala assim, não sei, com seus colegas, no cinema, na lanchonete, mas e se você for para uma entrevista de emprego? Você não poderá falar dessa maneira, você tem que usar a norma culta, senão geralmente você não será aceito. Isso. Então, a questão é de ensinar a norma culta com esse objetivo maior. Então, eu vou ensinar a norma culta, vocês vão aprender a falar a norma culta, por quê? Porque é importante para vocês, porque saber mais essa norma, além das normas populares, é uma ferramenta para o aluno, é você dar um poder para o aluno. O que, na verdade, a autora do livro fala é que você não pode chegar para um aluno e falar assim, não, isso que você fala não é português.
Porque aí a gente repete um discurso que a gente ouve sempre, que é aquele discurso assim, eu não sei falar português, e a pessoa Como eu vou aprender uma outra língua se eu não sei nem falar a minha? Não, e como eu vou fazer qualquer coisa, né? Como eu estaria aqui, não é, falando se eu não soubesse português? Como é que eu vou para uma entrevista de trabalho se eu não sei falar português? Como é que eu vou falar com aquele senhor se eu não sei falar português? Então, você falar para uma pessoa que você fala errado é muito grande. Eu acho que isso que a Natália está dizendo é uma coisa que a gente acaba... Que acaba sendo bem resolvida se a gente entender a diferença da língua falada e da língua escrita. Né? Quando a gente teve essa discussão toda e tantos jornalistas falaram que deveria, que a escola assim tem que ensinar a falar correto, eu acho que o que eles estão querendo dizer todos têm que ter o domínio disso que é uma estrutura da língua do português. Né? Porque tem uma estrutura de um português aí que ela é abstrata, claro, que ela é geral, mas que ao mesmo tempo ela não é o que ocorre em todas as regiões que se fala o português. Então, se a gente parar para pensar, agora aqui que a gente levantou, a Natália levantou a questão da variação linguística, se a gente parar para pensar, a língua portuguesa, essa língua que existe, que está na cabeça de todo mundo, quando você faz a divisão dela no Brasil e nela no Portugal, a gente já tem duas variações aí, certo? Dentro do Brasil, elas assume também outras tantas grandes variações. Há vários portugueses. Vários. Quando a gente tem pessoas em mídia e muita gente pensa, e professores pensando que se a gente tem que falar para as pessoas que elas estão falando errado, porque elas não assumem a forma de falar de Rio, de São Paulo ou de uma grande emissora de televisão, você está tirando voz dessas pessoas. Então, por que é que um gaúcho tem que falar que negrinho chama brigadeiro? Por quê? Quem falou que tem que ser brigadeiro? Por que não pode ser de outra forma? Isso não tem certo e errado. Isso não existe. A partir do momento que alguém assume que uma forma de expressão linguística é uma forma mais certa que a outra, você está falando que uma forma de expressão cultural é mais certa que a outra. Isso nenhuma ciência humana, social, linguística, nada, nenhum antropólogo nunca vão aceitar falar que uma cultura é superior à outra. Então é muito importante a gente falar isso. Todas as culturas merecem o devido respeito. Isso deve ser debatido em sala de aula. E o que a gente está querendo dizer aqui, como o material diz, e deixar claro com o nosso texto, é que a escola, sim, deve ensinar a norma culta, sem dúvida, mas também deve ter professores capazes de promover todo esse debate das diferentes variações, dos diferentes usos da língua e desse debate relacionado com as expressões culturais que isso implica. Um professor formado nessa dimensão é muito mais complexo de um professor que só sabe ensinar gramática, que é o que os jornalistas até agora pediram. Muito boa sua colocação quando você diz que nós somos cultura, todos. Edgar Morin nos diz que nós somos 100% natureza e 100% cultura. Somos todos descendentes de uma mesma fagulha. Quer dizer, não é a variação linguística ou outra diferença que vai excluir mais o ser humano do pertencer. Isso é muito bonito e é bom para pensar, né? Pois não. E é justamente isso que esse tipo de afirmação causou de preocupação na gente, quando o Laerte colocou, porque quando você, né, essa situação que você falou, tirar da distância do pertencer, né? Quando você fala para uma população, não vou nem ouvir o que ele começou a falar, o jeito que ele começou a falar. Ele não sabe nem falar português, não vou nem ouvir. Está tirando o pertencimento dele, a capacidade dele de expressão, a capacidade dele de voz. Então, quanto mais a escola tiver esse papel de discutir que todas as expressões são válidas, porque todas as expressões são usos de uma mesma língua, sim, né? Mas que, obviamente, em certas situações você precisa de uma e não de outra. Em outras você tem que ter um tipo de uso e não em outro. Essa escola, assim, vai conseguir formar alunos que são cidadãos poliglotas numa mesma língua. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Porque as escolas, os alunos que vão, que têm um nível de escolaridade mais alto, eles conseguem circular melhor nas diferentes esferas, nas diferentes situações de comunicação, porque eles dominam a norma culta. Em outras situações, eles sabem que pode deixar de fora. Então, o que a escola precisa é trazer isso. Olha, você tem a necessidade da norma culta, mas também a gente tem valorizações regionais e culturais diferentes que merecem ser ouvidas. Muito bem. Laerte? Eu ouvi 2 vezes aqui uma expressão muito comum. Você não sabe falar português. Outra coisa que desperta a nossa preocupação é como as pessoas não compreendem a gravidade desse tipo de afirmação. Uma das coisas que nós aprendemos na PUC é que
atacar uma pessoa pelo jeito que ela fala é um dos piores tipos de agressões que existem. O professor que fala, você não sabe falar português, ele não está simplesmente corrigindo o aluno. Ele está se esquecendo de uma coisa. Todas as pessoas têm identidades. Todas essas identidades se formam, se desenvolvem pela língua. O ser humano é único pela língua. A linguagem é uma unicidade do ser humano. Então, vamos pegar uma pessoa qualquer. Ele está num determinado contexto. Ele é criado nessa linguagem. Ele vive nessa linguagem. As crenças as quais ele se baseia ocorrem nessa linguagem. As opiniões que eles defendem são nessa linguagem. Os sentimentos que ele expressa são nessa linguagem. Daí o que acontece? Alguém chega e fala, você não sabe falar. O que ele fez? O que ele fez com toda essa vivência, com toda essa formação de identidade? Ridicularizou. Humilhou. Por isso que as pessoas têm que saber que falar que uma pessoa não sabe falar português ou não sabe falar uma língua, porque isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar, é uma agressão muito forte. É você falar que a pessoa não tem voz, que a pessoa não tem direito de se expressar. E às vezes isso, dentro de sala de aula, por exemplo, pode carregar o filtro afetivo do aluno e fazê-lo não aprender mais nada. E isto é absolutamente ruim. Isso sim é errado. Exatamente, na relação ensino-aprendizagem. Não pode haver isso. Muito pelo contrário, nós estamos para construir, seja qual for a diversidade linguística dentro de cada sala de aula, às vezes. Porque não é uma dentro de cada sala de aula, são várias dentro de uma sala de aula. Vocês imaginam como é difícil, não é? Vocês sabem como é difícil. Não é? Vocês não imaginam, vocês sabem. Natália. Então, a gente tem a autora do livro, ela, Por uma Vida Melhor, que foi criticado, ela coloca uma questão de preconceito linguístico. E isso foi até certo ponto ligeiramente falado assim, mas o que é preconceito linguístico? Isso não existe e tal. E existe sim. Quando alguém fala, não, porque eu tenho um problema, existe uma carga de preconceito nisso. Olha como essa pessoa fala, olha que feio. Gente, essa pessoa nem sabe o que ela está falando. E o que a gente quer passar é que quando a gente fala preconceito linguístico, quando você ataca uma maneira de falar, quando você ataca uma variante, você está realmente atacando o grupo que está por trás disso. Sim. Então, a questão da norma culta, o que é a norma culta? É uma norma de falar, é um modo de falar, é uma organização de conduta, até de fala, que ela tem maior prestígio social. Então, é uma forma de falar que a classe dominante usa. Então, porque todas as outras são vistas como erradas, o que é um conceito que a linguística não compreende como um conceito. A linguística não faz essa divisão de certo e errado. Isso não existe na linguística. E é uma coisa que a gente vê os gramáticos e tal empregando tanto, mas não existe uma forma de falar que seja errada. Existem formas de falar que são adequadas e inadequadas para as situações. Muito bem. Se eu chegar aqui falando, e aí, tudo bem? Isso é inadequado para essa situação. Ou eu falo assim, ao invés de falar, até logo, mãe, véia, fui. Então, você tem coisas que são... Claro. Em algumas Véia, fui, situações. véi, fui. Hã? Vanessa, evaporei, sumi, vazei, Vazei, ótimo. vaza. Todas essas expressões que o senhor está falando, querendo ou não, elas são muito brasileiras. Sim. Vazei, né? Poxa, todo mundo fala, todo mundo sabe o que é, mas não é em toda a situação que você usa. Então, isso é muito interessante. Quando a gente tem esse debate das variações linguísticas, é muito interessante ver quando a gente estuda na academia, aqui na PUC, a gente teve acesso a vários textos, vários livros de autores que vão mostrando que está tendo realmente uma diferença do português de Portugal, do português do Brasil, em nível estrutural. Claro, Né? claro. Então, quando tem algumas mudanças, uma delas é a mudança do local pronominal. Então, quando a gente passa a falar me dá, né? Me passa, te ligo,
começa a colocar o pronome antes do verbo, isso causa toda uma mudança estrutural na língua, que tem muitos autores, muitos acadêmicos que já falam, será que a gente não fala um português brasileiro? Será que a nossa língua já não é uma língua brasileira? Isso eu acho muito interessante. Esse é um debate que pode gerar bastante opiniões diferentes e tal, e que tem dentro da academia já essa discussão, essa possibilidade de termos uma língua mais nossa do que realmente a gente pensa. Graças a Deus, porque soaria absolutamente artificial se eu falasse para você: ligarei amanhã para você. É formal demais. Te ligo, tá? Te ligo. Não é? Sim, realmente, é. E tem tantas coisas que são só brasileiras, tem muitas coisas que são entendíveis entre a gente e Portugal, entre a gente e Moçambique e Angola e tal. Mas tem outras coisas que são muito brasileiras. E qual é o problema de ser discutido isso em sala de aula? Não é? Por que não discutir o que tem de brasileiro na nossa língua? Porque Olha a partir dessa discussão discussão legal. é que sai realmente, vamos dizer assim, a aprendizagem da norma culta. Da norma culta, porque aí Claro. você consegue contrapor, você só Claro, aprende o outro você sabendo só o que é. cresce por comparação. Exatamente. E aí e cresce o quê? A noção de identidade do Sim. aluno. O pertencimento, né? A visão de si, como onde estou no globo. Aqui a gente fala assim, ali não fala, porque isso é muito importante. Isso exige de um professor, assim, muito capacitado. Precisa ser um profissional muito capacitado para ser capaz de liderar, de ter uma discussão desse nível em sala de aula. E também os professores daqui, que são meus colegas realmente, sabem ver souberam ver qual é a qualidade desse texto. E haja vista já a grande aceitação por toda a universidade do seu conteúdo, como também a aceitação no blog e por meios eletrônicos que vocês já tiveram. Aliás, eu gostaria que vocês também falassem um pouquinho do blog. O que vocês receberam? Então, Opiniões contrárias, opiniões a favor. O que a gente... Então, quando a gente, né, escreveu o texto, a gente pensou, bom, como é que nós vamos divulgar esse texto? Então, a ideia foi, bom, já que a mídia impressa não vai, mesmo porque é um texto extenso, né, um texto que realmente... Um texto que conta com a colaboração de 17 pessoas, não ficam 2 linhas. Não pode, tem que ter... Não, sabe por quê? Porque tem que anunciar muito esporte, não tem espaço para coisa importante. Então, assim, a gente tem um blog e o nome dele é nossalínguabrasileira.wordpress.com e esse texto está divulgado lá, existem alguns vídeos, outras opiniões. Só repita o blog, por favor, porque vai estar escrito embaixo da tela. Tá, ele é http, né, nossalínguabrasileira.wordpress.com. E então é um blog que está aberto às pessoas comentarem, a gente tem comentários contrários, tem comentários a favor, e a ideia é criar um Algum espaço que você poderia citar agora, Natália? de debate, Ou a favor Ana, ou ou contra. Laerte? Tanto faz. Eu acho que a gente deve apresentar os contrários também, não? Claro, O que a porque gente se tem... nós estamos abrindo uma discussão para isso, é necessário ouvir os dois, não podemos ouvir um só. O que a gente tem muito a favor são os nossos professores, os nossos colegas apoiando a iniciativa, apoiando o que foi escrito, apoiando o que está no texto e realmente falando, olha, na verdade o que vocês estão fazendo, vocês estão jogando, a gente está tirando da academia essa discussão que é muito antiga já, não é uma discussão nova. A gente não está aqui assim descobrindo o Brasil. Muito isso antiga, é muito antigo. claro, claro. A gente tem pesquisadores. A gente poderia voltar ao Saussure, a Chomsky, sim. com toda a langue, parole, competence and performance. Sim, a gente tem, inclusive no Brasil nós temos pesquisadores que dedicam a vida inteira. Aqui na PUC, não é? O Dino Preti, por exemplo, Sim. ele dedica a vida inteira dele a isso. Não é uma novidade. Agora, contra, o que a gente tem muito é essa associação de falar assim, olha, o MEC está querendo colocar uma forma de ensino errada, Não, que é uma isso questão política, é uma questão maior do que isso, é uma questão de... Não, porque isso está ligado ao governo que está em vigência, isso está ligado... Isso é então, anterior a todo... O que eu acho que é válido falar é que Até assim, a existência do PT, vamos dizer assim. Não é isso, entende? pode- Não é o governo em vigor. Não é isso. a questão é, as pessoas não estão abertas, elas já vão com preconceito, então às vezes elas leem o nosso texto e elas já vão com preconceito, sabe? Ai, olha só. E não é, elas já estão, né, com pedras na mão, elas já querem atacar o texto, quando a gente não está...
A gente não está fazendo apologia a governo nenhum, a gente não está militando. O que a gente está fazendo é expor uma opinião que já está na academia há muito tempo. É isso que a gente está fazendo. E não é só uma opinião, não. São estudos científicos, são estudos acadêmicos. E também está tudo Estudos fundamentado o que vocês históricos, estão falando. Claro. E alguma coisa que a gente tem encontrado também, assim, me parece um pouco de desinformação do meio acadêmico. Isso é óbvio, porque eles não são da área. Como a linguagem é uma coisa que todo mundo acaba tendo uso, Sim, né? porque ela permeia todos os campos de conhecimento. As pessoas acham que são especialistas na coisa, mas é aquela velha história. Todo mundo acha que é um pouco médico, todo mundo acha que é um pouco de cada coisa. Então, as pessoas acham que são um pouco linguistas também. E aí acabam falando umas coisas que, na verdade, na nossa área não acabam acontecendo dessa forma. Por exemplo, uma das coisas que é falada. Agora vocês vieram com esse assunto de variação linguística. É uma coisa moderninha, dos professores moderninhos. Gente, se a gente pegar o dialeto caipira, no Brasil, 1920, ele está aqui analisando como é que se fala em todo o interior do Brasil e contrapondo como se fala na costa. E está mostrando, olha, aqui tem uma forma de falar que é diferente dali. Sim. Se você pega gauchismos, acho que é 1922, se eu não estou enganado, faz a mesma coisa. Não, 1956. O linguajar carioca, 1922. Olha de quando eles estão fazendo isso. Claro. Esse vocábulo existe aqui, não existe lá. Claro. Agora, o que a gente tem em É uma comum, questão de estudo, não uma questão somente de abrir a boca ou de achismo. de fonética, né? A fonética Mesma do Rio coisa. Grande do Sul, a fonética do carioca, a fonética do nordestino. Então, ou seja, são estudos muito antigos. E aí, quando as pessoas vêm, querendo inovar, o governo está querendo fazer uma coisa muito diferente, está querendo ensinar errado. Não é bem assim. Então, a gente fez esse texto assim, querendo realmente... querendo informar um pouco assim, olha, na academia, na linguística isso existe, vamos conversar a respeito, não fique não fique tão nervoso, não, né? E muitas críticas foram nervosas, né? Foram comentários raivosos. Vocês são de tal governo, vocês são isso calma, sabe? Assim, calma, não é nada disso. Muito obrigado. Não é nada disso. Laerte, nós estamos com o tempo quase que esgotado. Eu gostaria que você falasse as últimas palavras. Bom, elas falaram as críticas, né? Sim. Os contras. E eu vou falar um a favor, o último, que sucinto, mas, né? Um comentarista falou assim, muita gente que fala nós vai, sabe aonde vai. Mas muitas pessoas que falam nós vamos, não sabem aonde vamos. Bom, caro telespectador, gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês e também gostaríamos de agradecer muito a audiência. Obrigado.